Recentemente, a PEC 17/2019 foi aprovada na Câmara dos Deputados, depois de um longo período de estagnação. A aprovação dessa PEC traz uma mudança significativa na forma como a proteção de dados pessoais deve ser tratada e traz perspectivas favoráveis para a efetivação do direito do cidadão à privacidade, mesmo no meio digital. Essa inclusão torna a proteção de dados pessoais uma cláusula pétrea na Constituição, ou seja, qualquer mudança nesse tema deve ampliar e resguardar os direitos e não poderão fragilizar a proteção à privacidade do cidadão. Mas você sabe por que é importante que a proteção de dados pessoais seja um direito fundamental? A aprovação dessa PEC, por si só, já representa um avanço. Afinal de contas, ela reconhece que a proteção de dados pessoais é uma garantia essencial para o livre exercício da cidadania. Mas existem motivos ainda mais diretos para se comemorar esse avanço. Um desses motivos diz respeito à atual pressão legislativa na tentativa de reduzir a importância da privacidade e da proteção de dados pessoais no meio legal. O exemplo mais recente dessa controvérsia é representado pelo atual texto do novo Código de Processo Penal, que ainda está em tramitação. Vale ressaltar. A atual redação desse projeto traz a ideia do uso de técnicas de hacking para procedimentos investigativos em processos criminais. Trata-se do uso de diversas técnicas que seriam liberadas para os investigadores poderem interceptar, acessar e, de maneira geral, obter acesso a dispositivos de comunicação dos investigados. Essas técnicas, contudo, se implementadas sem que existam salvaguardas que limitem o seu alcance e forneçam garantias aos investigados, podem e muito provavelmente vão resultar num uso abusivo dessas ferramentas. A possibilidade do uso abusivo dessas técnicas por autoridades investigativas coloca em risco a própria LGPD. Além disso, é importante lembrar que o reconhecimento da proteção de dados pessoais como direito fundamental na Constituição Federal corrobora com o Supremo Tribunal Federal, que já havia proferido uma decisão elevando a proteção de dados pessoais ao nível de direito fundamental, derivado do direito fundamental à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Mas apesar da aprovação dessa PEC ser extremamente positiva, vale frisar que a proposta não foi aprovada na íntegra na Câmara dos Deputados. Uma alteração crucial removeu da sua redação a previsão de autonomia institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Dessa forma, esse órgão regulador e fiscalizador da disciplina de proteção de dados pessoais no país, segue com a mesma composição institucional original, ou seja, como órgão da administração pública direta vinculado à Presidência da República. Apesar dessa alteração ainda precisar ser votada pelo Senado, na prática, isso significa que a ANPD não terá toda a autonomia desejável para um órgão dessa natureza. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, em 2019, aponta que a independência administrativa das autoridades de proteção de dados traz efetividade em suas atribuições e prerrogativas e é recomendável para o reconhecimento e a validação internacional da legitimidade desses órgãos. Apesar do retrocesso da PEC quanto à autonomia institucional da ANPD, vale ressaltar que o seu texto atual ainda representa um avanço importantíssimo
para a proteção de dados pessoais no Brasil. O reconhecimento da proteção de dados pessoais como direito fundamental implica em melhores perspectivas de efetivação desse direito. Nos resta agora aguardar pela nova apreciação da PEC no Senado, na esperança de que retorne ao texto a autonomia da NPD, a autonomia original que seria concedida à NPD. Vamos aguardar.